E o Congresso Nacional também volta do recesso essa semana. Estou indo para lá, estou indo para Brasília, Danila Bernardi está chegando, tem mais informações para a gente e vai ser, com certeza, uma volta ainda mais intensa do que a gente já esperava depois dessa decisão de agora há pouco do ministro Alexandre de Moraes. Há pouco o ministro decretou prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Danila Bernardi, muito boa noite para você. Traga as informações para a gente, por favor. Oi, Márcia, boa noite para você também, boa noite para você que nos acompanha, exatamente isso. Decisão que saiu há pouco, né, já era quase 6 horas da tarde, quando saiu essa decisão do STF, porque segundo o ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava descumprindo as medidas que foram colocadas, como, por exemplo, estava acessando redes sociais e que foi necessário endurecer essas regras. Então, a Polícia Federal foi até a casa de Jair Bolsonaro aí cumprir essa ordem de prisão domiciliar e também a apreensão do celular do ex-presidente. Mais informações sobre esse assunto você vai acompanhar daqui a pouco no Jornal da Record, mas como o Márcio disse, é uma notícia que traz um movimento que inclusive já começou a movimentar o Congresso essa decisão. Agora há pouco já teve uma coletiva aqui do líder do PT, acompanhado de alguns parlamentares como Pedro Kizar, né, da bancada de Santa Catarina, falando a respeito disso. E essa volta amanhã já tem sessões programadas tanto no Senado como também aqui na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara já definiu alguns assuntos importantes, como, por exemplo, quer votar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, depende do plenário. Também vai montar aí a comissão que vai discutir a PEC da segurança, essa PEC que traz tanta polêmica envolvendo os governadores dos estados, mas que vai ser discutida numa comissão especial. A oposição quer votar anistia, né, para os condenados pelos atos do 8 de janeiro e o Congresso deve reunir também numa sessão conjunta para analisar os vetos do presidente, mas essa sessão ainda não está marcada. Entre esses vetos está aquele que foi feito no projeto, que aumenta o número de deputados federais de 513 para 518. É um assunto também que nós devemos acompanhar nos próximos dias. Atualizando a respeito de outra situação importante aqui também, o tarifaço dos Estados Unidos para as exportações dos produtos brasileiros. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está coordenando aí essa comitiva, essas negociações com os Estados Unidos, ele recebeu representantes de vários setores prejudicados com esse tarifaço, principalmente ligados à produção de alimentos. Para Santa Catarina, tinham alguns setores que estavam representados lá, como, por exemplo, da carne, peixes, madeira e mel. A boa notícia para os pescados, que foi anunciada, inclusive, pelo ministro Carlos Fávaro, que também participou dessa reunião, o ministro da Agricultura, é que teve uma abertura para exportar pescados brasileiros para a União Europeia e também para o Reino Unido. Isso pode beneficiar Santa Catarina. É a retomada que eles tinham suspendido essas exportações está sendo retomada. A madeira ainda segue aquela indecisão se a madeira que Santa Catarina produz realmente ela vai ter a tarifação a mais ou não, que ainda é uma regra que está sendo esclarecida com os Estados Unidos. E o mel terá bastante impacto, porque 80% do mel produzido em Santa Catarina é vendido para os Estados Unidos. Então, eu conversei hoje com o presidente das associações dos exportadores de mel, que participou dessa reunião, e ele me disse que eles sugeriram para o governo trabalhar uma regra que existe nos Estados Unidos, que é quando o país não produz aquele tipo de alimento, ele não pode receber uma tarifação maior. E o mel orgânico não é produzido nos Estados Unidos. Então, eles estão tentando conseguir, por meio dessa regra, dessa lei, fazer com que o mel não seja tarifado, não receba essa tarifa de 40% a mais. Além disso, eles querem também a abertura para o mercado externo, outros mercados aí para vender e também o reforço no próprio mercado interno. Sobre o mel, você vai ver uma reportagem daqui a pouco que a Susan Rodrigues preparou, mostrando os impactos em Santa Catarina, ouvindo aí o setor do nosso estado. E para finalizar, gente, amanhã aquela comitiva de senadores que esteve nos Estados Unidos, né, para poder discutir esse assunto do tarifaço, incluindo o senador de Santa Catarina, Esperidião Amin, do PP, vai se reunir com o vice-presidente Geraldo Alckmin para apresentar um balanço da comitiva. A gente vai acompanhar esse assunto por aqui também. Márcia, eu volto com você. Com certeza, obrigada, Danila Bernardi, por todas essas informações. Amanhã ela estará nesse encontro no nosso senador com o vice-presidente e traz os detalhes para a gente.